Suas amigas vivem te recomendando livros e filmes de romance? Hoje a gente vai estar conversando com a Simone Quaresma sobre esses romances. Como a mulher cristã pode se manter pura? A Simone é esposa de pastor, palestrante em igrejas e também é escritora de vários livros. Então seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Em relação a esses romances, como que a gente deve lidar? Quais cuidados a gente deve cultivar com o nosso consumo de mídia? Para aprender mais sobre isso, pega uma boa xícara de café ou de um chá e vem aproveitar com a gente. A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Simone, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, é um prazer muito grande. Prazer é todo meu. E eu estava muito animada, Simone, para falar com você sobre esse assunto que é tão importante. Mas antes, já estou na frente de mim mesma, você pode contar um pouquinho sobre você, do trabalho que você faz, para a gente te conhecer um pouquinho melhor? Claro. Então, eu me chamo Simone Quaresma, eu sou esposa de pastor Aurélio Quaresma, somos casados há 32 anos, vamos fazer 33 anos de casados esse ano, e temos 4 filhos, temos 9 netinhos, e quase todos os filhos já casados, faltando casar apenas um, que casa esse ano ainda. E trabalhamos com família, né? Não só as famílias da nossa igreja, mas também fazendo palestras em outras igrejas. Eu, particularmente, falo para mulheres, né? Falo só para mulheres, escrevo para mulheres, né? Tentando ajudar aí as minhas irmãs em Cristo a entender o chamado de Deus para elas em todos os âmbitos, né? Em todos os aspectos da feminilidade da mulher, né? Então, é um trabalho que eu faço com muito amor, gosto muito do que faço, né? E gosto de estar em contato com as mulheres, né? Ouvindo e conversando. Uhum. A gente mesmo já se encontrou, não foi? Pois é, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente essa edificação, assim, é muito bom. Então, eu tenho certeza, Simone, que não sou só eu que também já fui extremamente abençoada com suas palestras, tanto online quanto presenciais. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, Simone, que é um trabalho tão importante que você faz. E também uma coisa que eu já vi, às vezes, você falando um pouquinho nas suas palestras, e eu quase não vejo ninguém falando sobre isso. Mas, graças a Deus, você fala que essa questão da mulher cristã cultivar um cuidado, um discernimento naqueles livros que ela lê quando ela está sozinha, especialmente livros de romance. Então, você pode falar um pouquinho para a gente, Simone, o porquê você acha que é importante falar sobre isso? Eu acho que é importante a gente falar sobre tudo que alimenta a nossa mente, né? Uhum. Entra pelos nossos olhos, né? A gente devia ter guardas mais atentos dos nossos olhos, né? Porque é entrada para o nosso coração, para a nossa mente, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, de uma forma ou de outra, vai formando uma cosmovisão, né? Vai montando a maneira como a gente, mesmo sem saber, sem querer ou sem perceber, né? A gente vai montando na nossa cabeça, né, o que a gente chama de amor, o que é romance, o que eu devo esperar de um relacionamento. Então, perceba, ao invés de a gente buscar isso nas escrituras, ao invés de a gente buscar isso naquilo que a palavra de Deus fala, e se você for ver o que a palavra de Deus fala, e o que os livros de romance, na maioria das vezes, né, até os cristãos, falam, né, tá muito distante, né? Tem aí um abismo de ideias entre esses dois campos, né? Então, toda vez que a gente fala em alimentar a nossa mente, a gente precisa lembrar que nós somos regidos por uma lei áurea, uma lei máxima, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? A gente deve buscar nela a base para tudo que a gente pensa, inclusive para romance.
inclusive para casamento, né? Inclusive para um relacionamento a dois. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente está se deixando levar, né? Por músicas também, né? Por teologias que são contrárias à palavra de Deus. A gente pode citar várias depois aqui, mas tem muitas, né? Sim. E que vão formando a cabeça da gente, né? Então, quando a gente vai para um relacionamento, a gente vai para um relacionamento esperando aquilo ali, né? E aí, quando a gente não encontra aquilo, qual é o problema? O problema é o rapaz, né? O cônjuge não presta, né? Não foi de acordo com aquilo que eu esperava. Mas você esperava baseado em quê? Né? Nesses romances que a gente lê por aí. É verdade. Existe várias coisas dentro disso, né, Simone? Uma coisa que até eu já tive que me pegar policiando o meu coração também, às vezes, de entender que a história, digamos assim, a história de amor mais romântica que existe é a história de Cristo resgatando a sua igreja e a comprando eternamente para si. Só que, às vezes, a gente fica tão acostumada, né, com esses romances de Hollywood que às vezes a gente olha para o romance da Bíblia e fala assim, não é lá tão romântico quanto eu gostaria. Exatamente. E é engraçado, né? Porque se você vai, por exemplo, para a Confissão de Fé de Westminster, quando ela fala sobre o matrimônio, é muito interessante você ler aí, e aí eles vão te dar uma série de versos bíblicos, né? Que vão corroborar aquilo que eles estão falando, né? E a Confissão de Fé vai dizer que o casamento ele foi dado ao homem para auxílio mútuo, para a procriação de uma semente santa, legítima da igreja, né? E o casamento foi dado um ao outro também para que a gente se protegesse da lascívia, né? Então, é um lugar onde nós poderíamos, então, dar vazão à sexualidade de forma pura, de forma santa, né? E aí você olha para essas descrições, né? Olha, o casamento foi dado para auxílio mútuo. Está falando do outro, não está falando de mim. Está falando como o outro se sente, de como o outro precisa caminhar. O teu olho está no outro. E o que o romance fala para gente? Né? O que os filmes, os livros, as músicas falam para gente? Né? Que é enquanto durar aquilo que você está sentindo, né? Então, a base é só o sentimento. E sentimento é algo totalmente volátil. Hoje está de um jeito, está de outro, é uma loucura, né? Mas o casamento bíblico, ele é baseado numa aliança, num pacto, num compromisso, né? E isso não se abala por nada. Nem pelo teu humor, nem pelas tragédias, nem quando um peca contra o outro. Não, porque a base é firme, né? Então, eu acho que esse é um grande erro que os jovens, né, se colocam quando eles vão para o casamento pensando nesse estilo de casamento. Porque se você for pensar bem na literatura ou nos filmes, como é que os melhores filmes terminam? Com o casamento, né? Felizes para sempre, né? A ideia que você tem é essa. Se casaram, pronto, a história está completa. Mas não, a história está só começando. Né? Aí começaram as lutas, aí virão as dificuldades, né? Aí vai vir a dificuldade de você se relacionar um com o outro, né? Eu sempre brinco com as meninas, né? Que numa ideia de um romance, o relacionamento ele precisa sempre mexer com você, né? Ele é uma coisa que te faça suspirar. E aí eu brinco com elas assim, rapaz, eu sou casada há 30 e tantos anos, né? Você imagina se até hoje, cada vez que o Oreb aparecesse, o meu coração palpitasse, eu ficasse vermelho. Eu já era cardíaca, tá? Eu estava morta. Né? Tudo isso que os romances dizem que um relacionamento a dois precisa ter, passa no primeiro ano. Né? Que é aquele nervoso, aquele suar frio de mão, que é muito gostoso, é muito legal, é muito bom, mas não define nada. Né? E depois pode existir. Depois é um tipo de amor maduro, né, de um amor sacrificial, que é o que você falou, né? É o exemplo maior, né, do casamento maior, que é Cristo com a igreja, é de um relacionamento que é sacrificial, né? É se doando, é se dando, né? Então, é uma via completamente oposta, não tem semelhanças, simplesmente não tem semelhanças. Você procura os pontos de um e os pontos de outro, é difícil você achar um pontinho que seja comum. Né?
todos diferentes, né? E é por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, né? É por isso que muitas vezes você vê os gabinetes pastorais lotados de casais que estão, olha, não era nada daquilo que eu esperava, né? Não tá bom, eu não tô Porque o feliz. filme também mostra como o ápice do amor é o dia do casamento. O resto nem... Ninguém mostra, né? Ninguém mostra as lutas, né? E a concepção geral, né? A ideia geral é a seguinte: você não tá feliz, você não tá ali mais, né? Se não tá te fazendo bem, né? Se você não tá radiante, então você não é um pacto, né? Só tem a ver com você e com o que você sente, com o que você pensa. Teve uma vez, Simone, que eu vi eu tava assistindo um filminho de romance e aí a pessoa virava assim, o casal tava tendo dificuldade de arrumar casamento, né, naquelas comédiazinhas românticas, e aí um vira pro outro e fala assim, não, mas num relacionamento a gente nunca teria que abrir mão daquilo que a gente quer. Aí eu, opa, é o oposto, tem que abrir mão toda hora daquilo que você quer. É isso. É isso, na verdade, o que o romance propõe é que uma pessoa vá para o relacionamento cheio de expectativas que aquela pessoa que está lá tem que cumprir. Né? Então, ela não se interessa com ela, com o outro. Ela se interessa consigo mesma. Então, você pensa, que chance tem de um relacionamento desse dar certo? Zero. Né? Quando você pensa num relacionamento cristão, naquilo que a Bíblia fala sobre um relacionamento, né, é o contrário. Né? Eu vou pensar nele em primeiro lugar. E ele vai pensar em mim em primeiro lugar. E é a única chance de dar certo. Né? E os dois pensando que estão fazendo isso para a glória de Deus. E aí é a chave de tudo. Né? Porque no romance vocês têm só um ao outro. E aquilo que você deseja, aquilo que ele deseja para si. Né? Quando você está num casamento, além de você pensar que o outro é o alvo, né? Eu lembro lá do texto da mulher virtuosa, né, de Provérbios 31, quando diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Né? E Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que o coração daquele marido confia nela por isso, porque ela lhe faz bem, aí ele pergunta, quando? Sempre. Todos os dias, né? Todos os dias, não interessa o que aconteça, né? A despeito das dificuldades, a despeito até dos pecados dele contra ela, essa mulher continua fazendo bem a ele e ele a ela todos os dias da sua vida, né? Então, o relacionamento se baseia nisso. E mais do que isso, em espelhar o verdadeiro casamento, né? O meu marido, ele sempre está pegando, ele fala, se o teu casamento não espelha o casamento de Cristo com a igreja, seu casamento está mentindo ao mundo sobre Cristo e a igreja, né? Porque nós somos chamados a copiar esse relacionamento e a apresentar esse relacionamento ao mundo, né? Um espelho, né? E se a gente não faz assim, nós estamos mentindo sobre esse casamento perfeito, né? Então é uma coisa muito séria. Eu tenho um amigo, pastor Vitor Ximenes, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala lá daquele texto de Gênesis, quando Deus faz um pacto, né, com Abraão e corta aqueles animais. Corta os animais. Corta os animais, e aí ele tem que passar, né, e o outro tem que passar. O que esse pacto diz? Olha, eu vou cumprir o meu pacto com você. E aí passa por cima, e se eu não cumprir, faça-se comigo o que se fez a esses animais. E o outro passa de novo, né? E aí aquele texto é sensacional, né? Porque aquele texto ali é apontando para Cristo, né? Então, só o fogo passa, né? Como só Deus passando e dizendo, eu vou cumprir a minha parte, mesmo que você não cumpra a sua, né? Para que isso seja feito, eu vou morrer, né? E apontando para Cristo. E esse pastor, ele fala assim, num casamento a gente devia fazer mais ou menos isso. Ele fala, como você fazer isso no casamento das minhas filhas? Abrir. Aí a noiva vestida de branco passa por cima e fala, olha, eu vou cumprir esse pacto, e esse é um pacto de vida e de morte. As noivas que estão ouvindo aí já tem a dica do que fazer. Esse é o nível da seriedade do pacto. É como se a gente pudesse realmente fazer isso. Né? Porque a gente tem que se lembrar que a gente está fazendo um pacto com alguém, mas é diante de Deus. Aquele Deus não é bom que o homem esteja só. Aquele Deus que disse que Deus uniu, não separe o homem, né? Então, é uma decisão muito séria. E a gente, por causa dos romances,
né? Por causa de Hollywood, por causa das novelas e dos filmes, a gente deixou essa seriedade de lado, né? A gente deixou essa gravidade do pacto feito, né? É tão grave que só existe uma possibilidade desse pacto se desfazer, que é o adultério. E mesmo assim, quando há arrependimento, ainda há esperança, né? Porque você vê, Cristo casou com uma noiva adúltera, que é a igreja, né? E houve perdão e houve restauração, né? Então é muito sério, né? Quando a gente fala assim, eu penso inclusive em fazer um curso sobre isso, sabe? Penso muito, é importante. Porque tem muita coisa a ser dita sobre esse assunto. A gente é muito enganada, sabe? A gente parte para o casamento com uma ideia muito equivocada do que é casamento. Porque a gente acaba sendo treinada a vida inteira, né? Assim, desde pequenininha, fala assim, não tem problema, esse filme aqui, não, desde que não tenha nada gráfico, pode assistir. Sim, mas, sim. de qualquer jeito, né? Todo filme, ele tem uma mensagem por trás e ele tá treinando a nossa mente a pensar de uma maneira. Então, assim, eu gosto de falar assim, que é como se a gente estivesse não sendo o bem-aventurado do Salmo 1, né? Que é o bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas quando a gente está contemplando esse tipo de coisa, a gente está tendo total comunhão com essas pessoas que, se estivessem do nosso lado, a gente, como crentes, não ia buscar uma comunhão com eles. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com aquilo que a gente assiste, consome de mídia. Mas, continuando falando sobre isso, Simone, quais que você acha que são algumas das coisas que levam mulheres, tanto, se quiser às vezes diferenciar solteiras e casadas, a buscarem esse tipo de conteúdo e algumas às vezes até caem lendo livros que têm coisas eróticas, gráficas? Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é porque a mulher, ela tem uma necessidade, né, de romance maior do que o homem. Né? E eu acho que ela gosta disso, né? De sonhar, de imaginar como deve ser, né? E dentro disso é muito engraçado, porque às vezes a gente imagina e a gente formata, né, um homem como a gente acha que deve ser, mas tirado do filme, do livro, não de um homem de verdade, né? Às vezes eu me pego aqui em casa, a gente conversando sobre alguma coisa e meu marido me dá uma resposta, eu falo, ai, que resposta! Eu sou homem, isso é uma resposta de homem. Eu falo, é verdade. É verdade. Eu não estou casada com um ator. Que mulher que é cheia de dedo, né? Fica assim... Exatamente. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade mesmo que a mulher tem de amor, né? Mas ela leva isso para um lado errado, para um amor que não é um amor bíblico. Né? Então, eu acho que falta de foco, né? De estar desfocado alguma coisa ali na mente dela. Né? Então, ao invés dela buscar, por exemplo, sempre que eu estou aconselhando um casal que está em crise, né? Uma mulher que está em crise, e aí ela começa a falar dos defeitos dele, do que ele tem, eu falo para ela, tá bom, mas ele tem só defeitos? Conta para mim as qualidades. Aí ela vai lembrar, eita, é mesmo, ele tem qualidades. Aí ele começa a citar, começa a usar. Eu falei, gente, tu não é casada com monstro? Pensei que você estava falando. Que monstro legal esse? É isso. Eu acho que as mulheres, elas buscam isso porque elas estão buscando um homem que está no imaginário dela. Ideal. Né? Um homem com o qual elas sonham. E aí uma coisa alimenta a outra, né? Porque elas se alimentam muito disso, então elas passam a formar o imaginário do homem que elas vão buscar, entendeu? Então elas vão ler mais porque elas vão achar mais ali do que na vida real. E olha, eu vou te falar, tem muita mulher, eu conheço muitas moças que não se casam porque não encontraram o príncipe, Frankenstein, né? Aquele que ela pega de um pedacinho do filme aqui, de um pedacinho do livro ali, ela monta um homem para ela. Né? Só as qualidades de todo mundo fez o ideal. E não acha, né? Não acha. Então, eu acho que é um movimento dos dois lados, né? Ela vai buscar ali, e aí depois que ela achou ali, formou o padrão do que ela quer, né? Ela vai continuar se alimentando daquilo, né? E ela vai, como ela não vai ver isso num homem de verdade, né? Então, é quase como se fosse uma catarse, né? Ela vai para aquilo ali,
para ela passar limpo a vida dela. Né? Aquilo ali é que é um casamento de verdade. O que eu tenho aqui, não. Né? Muitas vezes mulheres vão ler literaturas pornográficas, né? Que podem até não ser chamadas assim, né? Mas que são, né? Porque elas não conseguem realizar a vida dela. Você quer ver ao que isso é igual? Pode parecer até chocante, mas é igual pornografia. É igual quando um começa a ver pornografia. Ele perde a capacidade de se relacionar com a mulher de verdade. Entendeu? Porque ele parte para o relacionamento físico, conjugal, com a ideia daquela prostituta. Entendeu? Com as coisas que ela faz, com as coisas que ela inventa, com aquele protótipo. E aí ele não acha isso na sua mulher, porque a sua mulher é de outro jeito, porque cada mulher é de um jeito. Mas ele buscou um tipo ali. E aí aquela não satisfaz mais ele, a mulher de verdade não satisfaz mais ele. Né? Com a história do romance, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Você tem um homem de verdade ali, que tem defeitos e qualidades. Mas você não consegue mais se relacionar com ele porque tem um que você imaginou. Que os filmes tiveram, né? Que fala as coisas acertadas na hora certa. Né? Ele tá lendo um roteiro, tá, gente? Um roteiro! Ele não tirou da cabeça dele. Tirou da cabeça dele, provavelmente foi uma mulher que escreveu para ele falar. É só um roteiro. Essa é a pior parte, né, Simone? Uma mulher escreveu para ele falar e a gente fica... E aí, na verdade, você está casada com um homem que esquece o aniversário do casamento. Ok? Todos esquecem o aniversário do casamento. E daí? E tá tudo bem. O mais importante já aconteceu, vocês já estão casados. Né? Então, todas essas ideias ficam povoando, né, a cabeça das moças. Então, como eu te falei, eu já vi várias mulheres perderem bons casamentos porque não conseguiram encaixar o homem de verdade naquele protótipo que ela criou, né? De tudo que ela leu, de tudo que ela viu, juntou ali, e ela não consegue achar o homem ideal. Uma doideira isso, né? Simone, você acha que às vezes tem alguma questão de escapismo também dentro disso? Às vezes a mulher ela não se sente satisfeita e fala assim, tá aí, vou encontrar alguém melhor. Aí vai pro livro. Eu acho. Ela meio que deixa no congelador o casamento, entendeu? É tipo assim, não tá bom, não vai ficar bom nunca, mas esse meu lado, né, romântico, eu vou... Vê, eu não tenho nada contra o romantismo não, tá, gente? Eu gosto do romantismo também, né? Mas um romantismo de verdade, né? E eu acho que a mulher, ela tem um papel, e os romances fazem isso também com a gente. Botam na nossa cabeça que algo romântico tem que ser algo inusitado e tem que ser algo muito diferente, tá? Muito elaborado, e tem que ser algo que parta da cabeça dele, uma surpresa para você, alguma coisa assim. Mas não precisa. Então, eu sou romântica, eu já sei, tá chegando o meu aniversário. Então, eu já falo, meu amor, vamos fazer uma coisa legal. Pensa aí numa coisa legal. No romance, não. No romance, ele viria com uma coisa pronta, né? Jogando flores de um helicóptero, com um anel saindo de um copo de champanhe. Alguma coisa assim, muito louca, né? Não é verdade. Eles estão lá trabalhando, tentando pagar as contas. Pagando aluguel, né? Não dá tempo. Então, se isso é uma coisa importante para a gente pode ajudar nesse processo também. Olha, semana que vem, nossa aniversário de casamento. Já tem o helicóptero, já tem as flores, é só jogar. Mas imagina, vai contra todo o código do romantismo você lembrar o seu marido que é aniversário de casamento semana que vem. Imagina, não pode, ele tem a obrigação de se lembrar e de fazer uma mega surpresa, né? E às vezes a mulher fica até jogando indireta, né? Assim, vai que ele pega, vai. Gente, eu não aguento isso. Sinceramente, eu não aguento isso. Fala o que você quer, né? Então, eu acho que isso é importante também, você dizer pro seu marido, amor, porque realmente a mulher ela é mais romântica e o homem ele é mais objetivo, ele é mais direto. Mas tudo bem, cabe aos dois contar pro outro que existe outro jeito de se ver a vida, né? Então, cabe ao marido falar para a esposa, amor, menos, né? E cabe à mulher falar para o marido, amor, seja mais romântico um pouquinho. Ó, gosto de flores, hein? Traz flores para mim, né? Faz uma surpresa, compra um presente que eu não imagino o que é, né? Sei lá, mas fala para ele o que você quer, o que você gosta, né? Mas eu acho, sim, que muitas vezes é escapismo, né? Eu acho, sim. E ela já desistiu, né? Ela não encontrou aquele homem dos sonhos no marido dela e ela deixa esse
relacionamento na geladeira, né? Ela se relaciona com ele, normal, cuida dos assuntos da casa, dos filhos, né? Das contas, faz comida, lava roupa, passa roupa para ele, tudo certinho, mas tem essa parte guardadinha no coração dela, né? Que ela vai viver com outros homens, no final das contas. Né? E também isso é verdade pro caso de uma mulher solteira também, né, Simone? De às vezes a mulher assim, não tem ninguém, então tá aí, pra que casar? Eu posso ter todos os livros de romance que eu quero, vou satisfazer aqui. Exatamente. E fica só se alimentando disso, né? Ao invés de estar aprendendo a criar filho, para quando tiver filho, ao invés de estar aprendendo, lendo livros sobre as dificuldades do relacionamento conjugal, né? De verdade, como é que é o casamento de verdade. Até tá servindo na igreja, né? Às vezes fica tão ocupada com esses hobbies, assim, que... Exatamente. Isso é realmente muito importante da gente estar falando. E, Simone, você falou um pouquinho sobre isso, mas você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão dessa conexão de romances gráficos com pornografia, digamos assim, até às vezes uma pornografia feminina? Pois é, menina. Olha, existe um mito de que, bom, pode ser até que tenha sido assim há algum tempo atrás, né? Mas hoje em dia, de cada 3 pessoas envolvidas com pornografia, uma é mulher. Uma é mulher. Isso é um índice altíssimo. Porque se você for parar para pensar, ninguém fala sobre isso com você. Eu sou esposa de pastor há 25 anos. Nunca uma moça veio me procurar, ou uma mulher casada veio me procurar para dizer que tinha um problema com pornografia. Nunca. O que isso quer dizer? Que não existe? Não. Isso quer dizer que não é tabu. Você fala, é escondido. Né? Então, quando você parte para uma literatura dessa, né, que você já sabe o que você vai encontrar ali, né, você já parte sabendo que isso aí vai ser um quarto escuro na tua vida. Vai ser o seu pequeno segredo, né? Mas você não está fazendo nada demais, né? Você não está fazendo mal a ninguém, você não é casada, né? Quando você não é casada, ou se você é casada, é algo só na sua cabeça, né? A gente esquece que Cristo então, diz... até ímpios falam que assim, vai ajudar. Dizem, eu já ouvi crente falar isso. Eita, não é só ímpio, então. A situação está pior do que eu imaginava. Na minha lata, né? E aí é muita falta de você entender a própria sexualidade, né? De você entender a questão do jardim secreto, né? De que a sexualidade ela foi criada para ser aproveitada dentro do casamento, né? A ideia de que você imaginar, né, a sexualidade com outras pessoas, ou você ver a sexualidade de outras pessoas, é abominação, é quebra do 7º mandamento, né? É falta da gente entender aquilo que Jesus disse, né? Sobre o adultério, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Então, quando a gente parte para isso aí, né, para esse tipo de literatura, a gente já parte para esse tipo de literatura desconsiderando, estou falando das crentes, né, desconsiderando essas palavras de Cristo. Né? É quase como se fosse o nosso pequeno segredinho, né? Meu mesmo. Né? Aquilo que eu posso guardar só para mim, né? E não tratar em momento nenhum, porque eu não fiz nada contra ninguém a princípio, né? Então é complicado, né? É complicado e a gente precisa lembrar o tempo todo que a palavra de Deus nos chama à pureza. Né? E que as ameaças para quem não guarda a pureza são muito graves, né? Você vai lá para a 1 Tessalonicenses 4, né? A palavra de Deus diz que Deus é o vingador, né, de quem faz as coisas, né? Então isso é muito sério. Então guardar a nossa pureza, quer sejamos solteiras, quer sejamos casadas, é imprescindível. E esse é outro problema, tá? Mulheres casadas acham que, como elas já são casadas e como elas já tiveram relações sexuais, que não tem problema nenhum para elas verem essas coisas. Entendeu? É como se a mulher casada não tivesse que se guardar. Mas a mulher casada também tem que se guardar. Não é porque ela tem sexuais com seu marido
que ela pode assistir pessoas tendo relações sexuais ou ler livros que narrem, né? Isso é adultério, isso é quebra do sétimo mandamento também, né? Então, é algo que é muito traiçoeiro, né? Porque não vem com um de livro pornográfico, vem com ar de romance, né? Mas é muito mais do que isso, né? E vai começando aos poucos também, né, Simone? Por exemplo, assim, eu pessoalmente, eu já tive que parar livros supostamente cristãos, porque começaram a ter essas cenas de querer descrever um monte de coisa, e eu parei para pensar assim, se fosse num filme eu já teria dado tchau. Porque no livro eu acho que pode continuar. Exatamente. Então, vai começando aos poucos, a gente vai desligando, né, a nossa consciência, fala assim, não, vai acabar já, não tem problema não, só uma página. Aí vai abrindo concessão e os estragos são muitos, né? Então, exatamente. É uma muralha que vai sendo derrubada de tijolo em tijolo, né? Não é de repente, né? Tem um artigo muito bom chamado Adultério na Igreja, uma abordagem preventiva, e o autor dele diz isso. Ele fala, por que tem tanto adultério dentro da igreja? Aí ele fala, porque nós não estamos mais com as nossas armas a postos. A gente baixou as armas. Né? Então, a gente se permite ver, conversar, falar sobre determinadas coisas que o nível moral, se a gente for falar nos dias de hoje, então, misericórdia, né? O nível moral baixou demais. Não só da sociedade em geral, que tá brabo, né? Tá difícil viver em 2022, tá muito difícil, né? Mas de mal a pior a cada dia. De mal a pior a cada dia, mas até mesmo dentro da igreja, né? E no nosso meio também, né? Então, coisas que deveriam estar sendo resguardadas são expostas, né? E a gente não pode fazer isso, né? Aquilo que é jardim fechado tem que ser jardim fechado, né? Aquilo que é privativo tem que ser privativo, né? Tem um autor que fala uma coisa muito interessante, que a nossa sociedade inverteu alguns valores de forma muito bruta. Então, por exemplo, antigamente a morte não era uma coisa escondida, mas era uma coisa vista e falada por crianças, todo mundo via, todo mundo ia em enterro, e a sexualidade era algo guardada. Agora está ao contrário, né? A morte virou um tabu, né? Que as pessoas não falam, né? Se o vovô morreu, virou uma estrelinha, né? Ele não pode ver, né? Mas a sexualidade está escancarada, né? Então, realmente, a gente vive dias muito difíceis, né? Que a gente precisa aprender a se guardar. E tudo começa aqui, ó. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa com aquilo que a gente está se alimentando, né? Com aquilo que a gente está lendo, com aquilo que a gente está vendo, né? É por isso que a gente lembra lá do texto de Jó, né? Ele falando, fiz uma aliança com os meus olhos, né? E isso é tão importante, né? Fazer uma aliança com seus olhos. O que você está vendo? O que você está se permitindo ver? Né? Isso é justo diante de Deus? Isso é santo? Né? Você pode estar vendo isso? Né? Então, essas perguntas a gente sempre tem que se fazer. Isso é tão importante, Simone. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre quais que devem ser filtros que a gente, como mulheres cristãs, devemos colocar tanto em livro, filme e, assim, mídia no geral, né? Olha, o filtro deve ser se o que você está vendo e lendo, você pode ver e ler do lado do seu pastor, do lado do papai e da mamãe. Pense em pessoas, né, que você considera, né, em pessoas que você sabe que são pessoas que têm um padrão alto, né? Não compare o seu padrão com pessoas que pensam igual a você ou com pessoas que têm um padrão mais baixo que o seu, né? Busque um padrão mais alto. E por fim, será que eu poderia estar tranquila, né, assistindo isso, sabendo que Deus está aqui? Né? Então, essas coisas a gente precisa se perguntar. E de modo mais prático, qualquer tipo de intimidade entre um homem e uma mulher é só entre quatro paredes. Eu não sei quem foi que... Olha, eu falo uma coisa para as meninas, quando eu estou falando sobre essa questão de mídia, né, de coisas que você vê, que você assiste, às vezes elas ficam meio chocadas, mas eu falo para chocar mesmo. Eu falo assim para elas, por que você... Porque às vezes as pessoas precisam levar
Acorda, garota, né? Precisa levar Precisa. Aí eu falo para elas assim, imagina a situação, deixa eu pintar uma situação para você. Tá você e seu marido em casa, e aí a tua vizinha e teu vizinho tocam a campainha da tua casa e falam assim, olha, hoje é nosso aniversário de casamento, queria fazer um convite para vocês. Vocês querem vir à nossa casa, assistir a gente fazer sexo? O que você diria? Você falou, claro que não, que loucura. Mas é isso que a gente faz quando a gente bota um filme, né? Quando a gente pega um livro também. A gente está assistindo duas pessoas fazendo sexo. Isso é abominação. Né? Então, qualquer intimidade entre um homem e uma mulher é privada. É privada. A gente não pode se dar ao deleite, né? Se dar ao luxo de achar que a nossa mente não vai ser contaminada e de que a gente não está fazendo nada de errado, né? Porque eu sou casada. Uma vez eu estava num grupo de jovens e a gente foi assistir um filme e o casal casado estava eu e meu marido, esse casal casado, o dono da casa, e vários jovens solteiros da igreja. E aí, quando chegou num certo ponto, esse casal casado, né, dono da casa, falou, gente, olha, agora vai ter uma parte chata, né? Aquela parte geralmente a gente passa, né? Que não dá para ver. E, para minha surpresa, ele disse, tem uma parte aí que é meio, né? O casal vai... Então, eu vou pedir para os jovens saírem. Aí eu falei, como assim? Então, na cabeça dele, os jovens solteiros iam sair e os casados iam assistir. Eu falei, amado, peraí! Né? Então, essa ideia de que se você é casado, né, então você pode, porque você sabe o que é o sexo. Não, você sabe o que é o sexo, você e seu marido. Pronto, acabou. Né? Então, nem para as solteiras, nem para as casadas, nem para as viúvas, nem para as divorciadas, para ninguém. Né? Então, não, isso não é permitido pela palavra de Deus, né? Que a gente... porque o mandamento bíblico não é, né? Se ser puro até o casamento, depois pode fazer o que quiser. Não, mas você sabe de onde vem essa ideia? Do meio católico. Porque para o pensamento católico, só é pura quem é virgem. A mulher casada, ela não é mais pura. Entende? Por causa de Maria, Virgem Maria. Né? Então, a pureza na virgindade. Não no casamento casto, né? Isso é uma mentira. Né? As mulheres que são casadas, elas são castas também, elas são puras também. Porque o leito conjugal é um leito sem mácula, conforme a palavra de Deus fala, é um leito puro, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa corrigir na nossa cabeça, né? Que fica emaranhada com mentiras do mundo, né? Exatamente, como você falou, né, Simone? A pureza não é só física, ela é mental, emocional, a maneira como a gente também usa as nossas palavras, como a gente também, as coisas que a gente posta, tudo isso, a maneira como a gente se veste, tudo isso tem mostra a nosso nível de pureza, digamos assim, né, ao mundo, expõe onde nós estamos em santidade. É o que o Jeff Paul fala naquele livro Deus, o Estilista, quando ele fala sobre modéstia, né? Que a modéstia é primeiramente uma questão do coração, né? Então você vai simplesmente expor aquilo que está dentro de você, né? Então a pureza é isso também, né? Porque você pode estar muito bem vestida, muito bem coberta, mas ter palavras impuras, ter olhares lascivos, né? Ser aquela sedutorazinha fingida de tímida, né? Então, é muito mais do que só o comportamento externo, né? Mas é aquilo que se passa dentro do nosso coração. Verdade. E, Simone, para a gente fechar esse assunto de livros e romance, o que você diria para uma jovem mulher cristã que tá ouvindo tudo isso e, ao mesmo tempo, tá recebendo uma pressão grande, às vezes, de ler algum livro que seja um best-seller de romance, que tenha um monte de, talvez, cenas gráficas ou algumas que tenham indícios. O que você diria para essa irmã? Olha, eu diria para essa irmã que se ela já leu tudo de bom que tem no Brasil traduzido sobre a fé, que aí ela pensasse duas vezes antes de ler. Mas se ela ainda não leu tudo, ela para de perder tempo com coisa que não vai acrescentar nada para ela. Né? Eu fico pensando, gente, por que a gente vai gastar tempo? Não é que a gente não possa ler outras coisas, a gente pode ler. Mas tem tanta coisa boa para a gente ler. Tem tanto lançamento bom, tem tanta teologia
pura, boa para a gente ler, né? Que a gente não pode estar perdendo tempo com essas coisas. E mais, Rebeca, eu acho que mais importante do que isso é você pensar que se você está sendo tentada a isso, é porque tem alguma coisa errada com o teu desejo. Por que você deseja? É o que eu digo para as moças que estão apaixonadas por homens que não são cristãos. Ai. Por quê? Por quê? Né? A coisa mais séria de você estar apaixonada por um rapaz não cristão não é que você vai acabar namorando e se casando com ele. É o que te levou a isso. Né? O que você está desejando? Onde é que está o teu coração? Né? Então, naquilo que a gente vai ler, naquilo que a gente vai se entreter, a gente também está mostrando o que a gente adora, né? Então, mais do que dizer para ela, vai ler um negócio que preste, minha filha, mais do que isso, eu diria para ela, cuida do teu coração. Olha por que você está desejando ler uma boa teologia. Vai orar e pedir ao Senhor que te mostre o que está errado com você, que você está sendo tentada, né, a se alimentar de lixo, ao invés de se alimentar da pura palavra de Deus e de livros tão bons que a gente tem na nossa língua. Né? Então, olha para dentro de si, né, e vai perguntar ao Senhor, né, por quê? Com certeza, depois de tudo isso, a gente tem muita coisa para refletir aí. E fica de olho na parte 2, que a gente vai continuar conversando sobre os pecados em relação à língua. Aqueles pecados de fofoca, mentira e vários outros que muitas vezes a gente nem percebe que estamos cometendo. E muito obrigada por ter escutado mais esse episódio do podcast. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre estar sendo notificada quando eu lançar um episódio novo. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.